Seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal e hoje nós vamos falar sobre um trailer que saiu. Tem já um tempinho, mas eu acabei de ver que ele foi lançado e é um conteúdo que eu assisto assiduamente todas as temporadas e a gente tá falando de Love and Death and Robots. A série que muita gente chama aí de o Black Mirror em animação. Não sei se eu concordo exatamente com isso. Tem alguns episódios que tem uma carinha um pouco mais voltada ali pro que é o Black Mirror, mas eu gosto um pouco mais das propostas que Love and Death and Robots traz pra gente, muito por ser uma série em animação. Então aí vai sair a 4ª temporada de Love and Death and Robots. A Netflix já soltou o trailer. Eu vou dar play aqui, mas antes não se esquece de se inscrever no canal, dar o like no vídeo, que isso ajuda bastante eu saber se você gosta desse tipo de conteúdo que eu faço por aqui, beleza? Então eu vou pegar aqui os meus fones, vou dar play aqui no nosso trailer. Este mundo é um esfíncter cerrado e fétido. Ele clama por um salvador. Ele clama por mim. Vamos embora. Algum problema? Aquele foi o fim do mundo. Estamos convocando geral. A gente tem que recuperar o que é nosso. Eu tenho uma oferta. Eu vou lhe dar a terra se você se curvar diante de mim. Temos um acordo, senhor? E assim, a minha cruzada começa. O que começa? O avião não vai aguentar mais! Porra, que é aquela? Ele é um dos caídos. Esse cara come muita lentilha. Se acender uma vela aqui, todos nós vamos morrer. Me mata agora! Leva também! Leva! Eu estava morta quando você chegou. Você me salvou. Você os tem. São chamados de detox. Sinta do meu poder, criatura. E que a corrida comece! Uma competição de heróis dignos dessa união celestial. Pela revolução. Pela revolução. Legal, vai estrear agora essa semana, né? Deixa eu trazer umas coisas interessantes que eu notei aqui. A gente vai ter, então, ao que foi dito, nós teremos 10 episódios novos, né? Já dá pra notar algumas coisas interessantes, como, por exemplo, os episódios que normalmente são os estúdios que tentam trazer um pouco mais de realismo a características 3D, né? Provavelmente essa cena aqui vai ser a cena de um desses episódios que vão ser os episódios ultras realistas, como foi o episódio da sereia na temporada passada. E aqui tem uma parte que tem os dinossauros também aqui, que assim também vai ser um episódio que provavelmente eles vão tentar trazer essa parte do realismo. O que eu notei de interessante aqui? Dá pra ver que eles estão replicando algumas coisas de outras temporadas, como eu já percebi que vai ter um episódio em miniatura, né, que foi igual o episódio dos zumbis, que teve, não sei se foi na temporada passada ou se foi na segunda, então eles vão replicar uma parada muito parecida. A gente vai voltar a ter episódios com live action, que tem ali uma parada do alienígena, que eu acho que é qual episódio que é? Deixa eu ver se eu avanço aqui um pouquinho. É este episódio aqui. Então a gente já tem um episódio que é em live action, colocando elementos de VFX, como tinha acontecido acho que em alguns episódios das temporadas passadas, e voltando a replicar vários tipos de animação. Uma coisa que eu acho que eu vou fazer aqui eu vou editar essas cenas, vou pegar essas cenas e colocar elas de acordo com os episódios, que eu acho que vai ficar muito interessante. Peguei todas as cenas que são respectivas de cada episódio e vou falar um pouquinho sobre elas, tá? O primeiro episódio que eu quero comentar um pouco as cenas é o episódio do Os Caras do 400, tá? Que são essas cenas aqui. Dá pra ver que é o mesmo estúdio que fez o episódio do Zima Blue, por exemplo, e teve em alguma temporada um episódio das corridas. Era um episódio futurista também, que tinha um menino jovem e tal, que ele tava tentando se provar e tinha uma questão de corridas. Ao que tudo indica, é o mesmo estúdio, porque parece ser a mesma arte. Então a gente tem aqui alguma história também que vai passar em algum tipo de futuro distópico, né? Eu achei particularmente
particularmente essa cena muito bonita, porque a gente tem um trabalho de cores muito legal, né? Que a gente vê aqui nossos personagens em tons mais quentes, um tom que mostra que tem algum tipo de alarme acontecendo nesse cenário como um todo. Parece que algum tipo de fim do mundo aconteceu, né? Porque a gente tem essas criaturas aqui, que talvez esses bebês jupiterianos gigantes aqui, né? Dá pra ver que a população de alguma forma perdeu pra eles, né? Então a gente tem alguma coisa aqui. Muito legal porque o episódio do Zima Blue, artisticamente, e também como episódio, mas a parte artística daquele episódio eu achei excelente. E ao que tudo indica, esse daqui também vai ir pro mesmo caminho, sabe? Tô bem esperançoso com esse episódio. O segundo episódio é o episódio Pois Ele Se Move Sorrateiramente, que dá pra perceber que é uma história que envolve aqui um demonião e gatinhos. Essa temporada vai ter bastante gatinho, né? E parece que o demônio vai fazer alguma proposta pro gato, porque ele não é o único gato que aparece. A gente já tá falando aí de uma animação em 3D com esse shade muito parecido com ilustração mais chapada, né? A gente vê que as sombras, elas são bem suaves, a gente tem uma pintura bem chapada, que é o shade que a proposta traz aqui pra gente, né? Lógico que a gente depois começa a ter outros efeitos muito bonitos. Essa composição aqui, particularmente, tá muito bonita, tá? Então a gente tem muito trabalho de partícula, muito trabalho de fogo desenhado, assim. Então acho que vai ser um episódio bem bonito de se ver, no geral, porque acho que é o único episódio que tá trabalhando com essa proposta de shade um pouco diferenciada. Quero muito ver esse episódio também. O outro episódio que eu juntei umas partes aqui é esse episódio que é o Gólgota, que é o episódio em live action, que vai ter trabalho com VFX e tudo mais. Confesso que ele é um dos episódios que menos tem cenas nesse trailer, né? Então a gente consegue ver algumas aplicações do que a gente vai ter. Então a gente tem um alienígena ali, e depois a gente tem 2 cenas que mostram essas naves que vão fazer alguma coisa aí na Terra. Particularmente é o episódio que eu menos quero ver, né? Porque eu gosto muito mais quando eles se propõem a desenvolver episódios inteiros em animação. Mas, com certeza eu vou assistir pra gente ver no que vai dar essa história. Mas a gente tem muita pouca coisa pra analisar. Agora o episódio Como o Zeke Entendeu a Religião, que é o episódio que tem mais cenas nesse trailer, né? Eu vejo pelo tanto que eu separei na edição, que é o episódio que, sinceramente, é o que eu mais tô interessado em ver, porque é o episódio que tá trazendo animação tradicional. Ele trouxe alguns pontos que eu achei muito interessantes de história, né? Então é algo que vai envolver muito de religião e provavelmente de Segunda Guerra, porque aqui a gente tem um momento que a gente vê aqui um papa nazi fazendo algum tipo de missa, alguma coisa que eu não sei o que é, né? A gente tem a estátua de São Miguel Arcanjo aqui no fundo, que é uma imagem onde ela tá pisando no Satanás, né? A gente consegue ver aqui rabo de seta, essas coisas. É uma imagem que tá feito isso, então provavelmente, não sei, talvez os nazis vão acabar invocando alguma coisa, porque até em um certo momento do trailer eles falam que eles trouxeram um dos caídos, e eu achei isso aqui sensacional. Trabalhar com o personagem em penumbra aqui, mostrando os olhos dele apenas. E aí vem essa revelação de como que é o personagem, né? Esse personagem desse anjo caído aqui. Sensacional. Essa cara de bebê muito creepy, né? É um episódio que vai dispor de muita violência. Lembrando que Love and Death and Robots, tá, gente? Não é uma série pra menor de idade, beleza? Desde a primeira temporada, todos os episódios, eles são... tem a classificação de faixa etária. Isso aqui não é animação pra criança e adolescente, fechou? É animação para adulto. Então a gente já tem aqui algumas imagens desse episódio que são muito incríveis. Eu gostei muito da proposta. Eu particularmente adoro quando traz essa questão da imagem sacra, trabalhando com outros contextos ilustrativos. Inclusive, eu tô querendo fazer um vídeo sobre um jogo que eu gosto muito da arte desse jogo, que é um jogo que chama Blasphemous, que ele faz muito disso. Então, particularmente, eu acredito que esse episódio vai trazer aqui algumas propostas muito legais nesse contexto como um todo, né? A gente vê que esse personagem, de alguma forma, ele vai ser religioso em algum aspecto, né? Então, ele provavelmente tá ali do lado dos aliados. Aqui, inclusive, tem uma cena aqui que eu quero comentar, que é essa dos aviões. Dá pra perceber que os aviões são em 3D. Apesar de a gente estar falando de uma animação tradicional, eles vão querer poupar em algumas coisas. Então, o voo dos aviões, eles já modelaram os aviões em 3D. Dá pra ver que o shade deles não casa com o que
foi proposto no resto da animação, né? Mas de resto, muito legal. A composição tá muito bacana. Esse aqui, acredito que é o episódio que eu tô mais empolgado pra assistir. Agora o episódio de Dispositivos Inteligentes Donos Idiotas, que é o episódio que vai ter em stop motion. Dá pra ver que toda a composição é em stop motion. E eu acho que a proposta tá bem legal, né? A gente vê que vai ser tratado todos em dispositivos que têm vida, né? Provavelmente não vai ter interação de seres humanos, ou talvez sim, né? Porque no nome tem ali que são donos idiotas. A gente tem uma máquina de lavar bem posicionada, a gente tem uma privada e a gente tem um console ali aparecendo na proposta que a gente tem. Um episódio também que tem pouquíssimas cenas, apesar de serem 3 cenas, o que já difere um pouquinho lá do episódio em live action, ele não trouxe muito do que vai ter pra gente. Mas dá pra ver que a animação tá bem interessante, tá? Então, um episódio aí em stop motion dentro dessa temporada. Agora, a gente fala do episódio Tiny, né? A gente teve numa outra temporada esse episódio com essa técnica que é de tilt shift, né? Então, que dá essa impressão de que tudo é muito pequenininho, até pelos efeitos de áudios também, que eles ficam com aquela vozinha bem modular, assim, bem fininha, pra mostrar que é um negócio muito pequeno. Eles repetem isso com uma outra proposta, agora a gente tá falando aí de um ataque alienígena, muito provavelmente. O episódio que é o episódio dos zumbis é um episódio muito bom, então eu acho que esse episódio também vai vir muito no mesmo caminho, assim, talvez não seja nada de novo, mas a gente tem que assistir pra dar uma olhada. Uma coisa muito interessante desse episódio é que a galera ficou muito confusa em como que esse episódio era feito, se ele é em 3D, se ele é feito em live action e aplica a técnica do tilt shift, se ele é stop motion. Quando saiu o primeiro episódio, muita gente achava que era stop motion, mas não é não, tá, gente? Esses episódios, eles são feitos inteiramente em 3D, então tudo aqui é cenário de 3D, eles fazem a animação certinha. É lógico que os personagens que são humanos, eles não ficam perdendo tempo dando detalhe pros personagens que são humanos, fazendo rosto e tudo mais. Então, provavelmente, os bonequinhos são bonequinhos que não tem nem olho, nariz, nem nada do tipo, porque eles são realmente muito pequenininhos. E depois eles fazem esse afastamento de câmera pra compor, aplicando esse tilt shift, né, que é o nome do efeito, pra dar essa característica de que é tudo muito pequenininho, tá? Excelente técnica, tá? Então, tá aí um episódio também que acho que o pessoal vai gostar bastante de assistir. Agora, o primeiro episódio que vai trazer aí uma tentativa de ultra realismo pras animações, né? Porque a gente tá falando de uma proposta onde a gente tem um personagem humano com bastante mistura com tecnologia, né? Também a gente tem animais, né? Tem um animal, pelo menos, que aparece bem interessante. Eu gosto de brincar que esse é o episódio ultra realista super escuro da temporada, porque nas outras temporadas, quando tem mais de um episódio que vem com essa proposta do ultra realismo, normalmente um deles é mais escuro. Esse é, com certeza, o episódio mais escuro. Não que isso seja ruim, tá? Mas eu acho que a proposta deles é de trazer, provavelmente, um quê de uma história mais soturna. Então, eles trazem essa proposta de trazer um pouco mais essa escuridão de cenário, que facilitem algumas coisas, né? Quando as coisas estão um pouquinho mais escuras, você consegue, talvez, esconder um pouco as imperfeições do que você vai construir. Mas, com certeza, tá aí um dos episódios que vai chamar bastante atenção, exatamente por esse motivo do ultra realismo que eles propõem. Agora, mais um episódio de gatos, né? Um episódio que chama A Outra Coisa Grande. É o episódio que ele também traz um pouco desse ultra realismo, mas eu pausei exatamente nessa cena pra gente ver que o ultra realismo da situação tá aplicado ao nosso personagem principal, que é o gato, e ao robô ali mesmo, a gente não tendo exatamente o que seria o ultra realismo de um robô, né? Quando a gente para pra olhar os humanos, a gente já vê uma coisa muito caricata da característica ali visual que a gente tem dos seres humanos, né? Na hora que o personagem vai olhar aqui, a gente vê que eles é uma caricatura, né? Formato de rosto muito caricato, orelhas. Então a gente tem aí caricaturas dos seres humanos para que a gente foque, talvez, na evolução que o gato e o robô vão trazer para essa história. Talvez essa história vai estar relacionada com aqueles outros episódios dos robozinhos que estão muito no futuro, já não tem mais seres humanos e existem gatos naquela realidade. Então talvez esse episódio seja o início daqueles outros episódios que tem esses robozinhos, tá? Não é uma garantia, não é nada do tipo, mas eu acho que pode estar sim ligado, mostrando que ele é um ultra realismo pra focar nos personagens principais, quanto aos outros que a gente não tem que prestar muita atenção, como é o caso dos seres humanos, eles estão já bem caricatos. O nosso segundo episódio de ultra realismo é esse episódio que chama O Grito do Dinossauro. Então ele vem com essa proposta de ultra realismo pros personagens que são ali personagens relacionados aos seres humanos, né? Dá pra ver que eles têm bastante
somente evolução tecnológica, mas com certeza é relacionado aos seres humanos. A gente consegue perceber que não tem tanta manipulação em relação aos seres humanos, tentando focar principalmente nesse ultra-realismo. Então a gente tá vendo aqui um ser humano que não tem uma característica muito diferente do que é o tradicional de um ser humano. Então, proporção de braços muito bem alinhadas à proporção do corpo, proporção de cabeça, né? Então a gente tem membros, expressões faciais, tamanho de rosto, de corpo, tudo bem alinhado com o que seria um ser humano, focando em representar muito bem essa característica natural que tem do ser humano, né? E aí depois a gente vem para os animais, que daí são os dinossauros, e eles também tentam trazer um pouco dessa característica em ultra-realismo, né? A gente consegue ver aqui pela modelagem que a gente tem da pele dos animais, dos ossos dos animais, dos dentes dos animais, né? Então os dinossauros, eles estão muito bem desenhados para parecer exatamente uma parada muito real. Então a gente já tem aqui o episódio de ultra-realismo que já é mais claro, né? Então sempre tem o episódio mais escuro e o episódio mais claro. E aqui, no caso, a gente tá vendo o episódio mais claro, que também vai vir pra brigar com outro episódio sobre o que é mais ultra-realista na animação. Embora eu já ache que esse episódio vai trazer algumas características um pouco mais fortes pra ganhar esse título de ser o episódio ultra-realista da temporada, né? Na temporada passada, a gente teve o episódio da sereia, que apesar de ser um episódio que tinha características muito grandes de ultra-realismo, ele tinha uma diferença de composição artística muito grande. Tinha muita textura, ele era feito de uma forma muito diferente em questão visual ali, de composição, que mesmo sendo ultra-realista, não era ultra-realista porque parecia uma pintura em movimento, assim. Era uma parada muito incrível, mas mesmo assim eles conseguiam trazer essa questão de um episódio que focava ali no ultra-realismo. E eu acredito que esse episódio, apesar de não trazer as características do episódio da sereia, ele vai caminhar para esse lugar de ser o episódio que vai trazer o peso do ultra-realismo dentro da animação nessa temporada. E para finalizar, o episódio que eu fiquei mais curioso, na hora que eu assisti o trailer a primeira vez, eu falei assim, gente, mas essa galera parece o Red Hot Chili Peppers, né? Eu fiquei um pouco confusa porque eu vi o baterista com esse bonezinho, e eu não sei porquê, mas o baterista do Red Hot Chili Peppers é muito... não sei, na minha cabeça, quando eu vejo um baterista de boné, eu lembro do baterista do Red Hot Chili Peppers. E aí, no final do trailer, tem os créditos mostrando que tá lá o Red Hot Chili Peppers, só que daí, na hora que eu tava separando as cenas aqui, a edição, vem essa cena aqui, e esse cara aqui é o Joe Frusciante. Então, assim, na hora que eu vi aqui que era o Joe Frusciante, eu falei, porra, é um episódio que é um show do Red Hot Chili Peppers, porque eu não vi mais nenhuma cena que não fosse nesse show. Eu não sei basicamente o que vai ser esse episódio, o que dá pra perceber claramente é que a gente tá falando de um episódio onde todos esses bonequinhos, eles são marionetes, né? Ó, a gente tem o Flea aqui, ó, com cordinhas, algum show em algum estádio, alguma coisa. Ó, a gente tem aqui, né, o baterista com as cordinhas, dá pra ver que eles são marionetes, e todos os outros, a plateia, né, os bonequinhos, ó, eles estão todos com cordinhas. Então, e tem aqui, ó, acabei de ver que realmente é o Red Hot Chili Peppers, confirmação. Mas todo mundo é marionete. E eu achei isso muito interessante. Quero ver o que esse episódio vai trazer pra gente, porque eu não sei o que é. Eu não sei se é um show que já foi, e eles estão, de alguma forma, tentando replicar as cenas, ó. Quando a gente vem pra cena do Flea aqui, dá pra ver que ele tem uma troca de roupa, ó, tá vendo? Ele pula aqui, ó, na verdade tá noite, ó, noite, corta a cena pro dia, e o fundo muda, tá vendo? Ó, o fundo mudou. O fundo, a gente tinha um fundo só dos holofotes aqui, aí trocou pra prédios. A roupa do Flea não mudou, né? Deixa eu dar uma olhada, conferir de novo, eu não consigo ter essa noção. O contrabaixo dele é o mesmo. Então aqui a gente percebe que mudou o cenário, e aí logo depois, na hora que ele vai cair, trocou de novo. Trocou pra outra roupa, isso aqui, nossa, e aí trocou pra um estádio aberto. Será que é o nome? Como é que é o nome daquele evento que teve em 99? Que foi um caos, não lembro o nome, mas dá pra ver que é um festival porque tá bem aberto, né? Não tá fechado igual os outros, que dá pra ver que é um estádio. Mas eu quero saber, às vezes vai contar alguma coisa, né, do Red Hot, pode ser, às vezes vai contar alguma história relacionada a esses shows, mas eu gostei da proposta de serem marionetinhas, muito legal. Então, vendo tudo isso aqui, eu já vou me comprometer com uma coisa, eu vou gravar um vídeo pra cada um desses episódios a partir do dia que eles forem lançados. Eles vão lançar no dia 15 desse mês, eu vou gravar um vídeo
vídeo aqui pro canal para cada episódio desse. Eu vou fazer um review, vou trazer algumas imagens que eu queira comentar e tudo mais, que eu acho que vai ser interessante. Eu acho que tem muito pano pra manga pra conseguir tirar disso aí. Então eu vou assistir o episódio e já gravo o vídeo. E vou tentar fazer uma edição um pouquinho mais simples pra gente ter vazão de cada um desses episódios e conseguir encerrar o quanto antes, porque a gente tá falando de 10 episódios, né? Tô bem empolgado pra essa temporada e talvez quando eu terminar de fazer esses vídeos dessa temporada, a gente possa pensar em fazer pros episódios das temporadas passadas, né? Talvez. Na verdade, eu já peço pra vocês deixarem no comentário se vocês querem que eu faça dessa temporada, porque se vocês falarem que não é interessante pro conteúdo, aí eu já nem faço. No mais, a gente vai ficando por aqui, já deixa o like, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos que eu vou estar aí fazendo sobre essa nova temporada de Love and Death and Robots. E caso você tenha interesse, tá aparecendo aí na tela outros reacts que você pode se interessar sobre outros conteúdos que eu garanto pra você que são muito interessantes. Não esquece de deixar o like e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!